Vamos começar com a Maiara Vilela, né? Certo? E ela já vai entrar aqui para falar com vocês. Ela é técnica formada em meteorologia, ela é meteorologista por graduação e fazendo mestrado em meteorologia, ou seja, ela viveu uma vida na meteorologia, então ela sabe tudo de meteorologia. Ela vai falar vai falar sobre qualidade do ar, vai falar sobre leis ambientais, vai falar um pouquinho para a gente aprender um pouquinho mais sobre ter mais esses conhecimentos no dia de hoje. Maiara, seja bem-vinda aí à nossa roda de saberes e espero que você... Espero não, tenho certeza, vai ser uma ótima apresentação. Obrigada, André. Agradeço a todos pela oportunidade. Então, vou estar falando sobre qualidade do ar e leis ambientais que envolvem o monitoramento da qualidade do ar, assim como o André falou. E para começar a falar sobre qualidade do ar, a gente precisa entender aonde que essa qualidade do ar, aonde que esse monitoramento está sendo feito. Todo esse monitoramento é feito dentro da atmosfera. O que é a atmosfera? A atmosfera terrestre, ela é uma camada gasosa e espessa, mas ela é muito fina, que ela envolve o nosso planeta, e ela é fundamental para a manutenção da vida na Terra. Sem ela, a vida na Terra não seria possível. E essa camada ela é composta por uma mistura de gases e aerossóis com concentrações diferentes. Ela é uma camada que possui 5 camadas. Então, a atmosfera tem 5 camadas, sendo a troposfera e a estratosfera as camadas de interesse quando a gente fala de monitoramento da qualidade do ar. E o ar, é importante a gente saber que ele se torna rarefeito à medida que a gente sobe. E como eu falei, a atmosfera terrestre, a estratosfera e a troposfera são as camadas fundamentais para o monitoramento da qualidade do ar. Por quê? Porque toda a poluição atmosférica ela se restringe na baixa atmosfera. E a estratosfera ela está até 50 quilômetros do solo e é nessa camada onde a gente encontra a camada de ozônio. E a troposfera é a camada onde ocorrem todos os fenômenos meteorológicos e ela se estende até 20 quilômetros do solo, no Equador e 10 quilômetros nos polos. E aqui a gente tem os componentes que formam essa atmosfera num ar não poluído. Então, se a gente tiver um ar não poluído, o componente que vai ter maior concentração na atmosfera é o nitrogênio, seguido do oxigênio, sendo a água o principal componente para todas as mudanças e tudo que envolve a meteorologia. Então, o que é a poluição atmosférica? Vamos ver o que é a poluição atmosférica de fato. Ela é definida como que é a presença na atmosfera de substâncias tóxicas. Então, tudo aquilo que é tóxico presente na atmosfera, ela é definido como poluição, sendo irritantes e prejudiciais de qualquer maneira à vida na Terra. E nós temos uma lei, que é a Lei 6.938, de 31 de agosto de 81. O artigo 3 dela conceitua a poluição como a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades diretas ou indiretas que prejudiquem diversos fatores sociais e econômicos. Os poluentes atmosféricos eles são regulamentados pelo CONAMA, que a gente vai ver mais à frente o que é essa lei. E ela diz que qualquer forma de matéria ou energia com intensidade e em quantidade, concentração, tempo ou característica é estabelecida como um importante poluente, né? E ela pode ser identificada, e o poluente atmosférico ele pode ser identificado de acordo com o seu estado físico, ou seja, ele pode ser o material particulado ou gases e vapores. Materiais particulados, eles são sólidos ou líquidos. E gases e vapores, eles têm essa forma de gás. Eles também podem ser classificados de acordo com a sua origem, ou seja, primários ou secundários. Poluentes primários são aqueles que são lançados diretamente na atmosfera. Os poluentes secundários já não. Eles são formados por reações químicas. E essas reações podem ser entre poluentes, ou seja, entre partículas, entre gases, ou elas podem ser
da incidência de raio solar nesse poluente, e aí havia uma reação química e uma mudança na característica dele. E ainda pode ser classificado, né, de acordo com a sua composição química, como orgânico ou inorgânico, ou subclassificados. E esses poluentes, eles são emitidos por fontes, que elas podem ser fixas ou pontuais. As fontes fixas são as que ocupam uma área relativamente limitada, no caso de indústrias, mineradoras, são fontes que a gente chama de fixas. Elas não se movem, elas estão ali paradas e elas são em uma área limitada. As fontes pontuais, a gente pode dizer que as chaminés dessas indústrias seriam fontes pontuais. Indústrias que não são usinas e que possuem chaminés como fábricas de tecido são fontes pontuais. Também temos outras fontes, que são as fontes móveis. As fontes móveis eu acho que são as mais conhecidas de forma geral, que são os automóveis, as motos, os navios, os aviões, tudo aquilo que faz queima, que precisa de uma queima de um combustível para se locomover, a gente chama de fontes móveis. E existem os poluentes formados por processos naturais, que são os gases oriundos do crescimento e decomposição de vegetação, o spray marinho, a poeira trazida, ou seja, transportada, não é, pelo vento, a fumaça decorrente de incêndio, mas incêndio de forma natural, ou por combustão, ou pela queda de um raio em alguma vegetação. E a fumaça de gases provenientes de erupções vulcânicas. A erupção vulcânica, ela é um poluente natural de grande escala, e que essa foto aqui do meio é um poluente natural de grande escala que emite poluentes até a estratosfera e que, dependendo da intensidade, da altura e da potência desse vulcão, a gente vai ter esses poluentes circulando o mundo inteiro. E também existem os poluentes que são formados por processos antrópicos, que, através da queima de combustíveis para produzir energia, e essa é uma principal fonte, né, de poluição que a gente tem. E quando a queima, por exemplo, é por carvão, a gente tem a presença, se a gente tiver condições meteorológicas favoráveis para a ocorrência de nevoeiros, mas a presença dessa queima de carvão, a gente vai ter o que a gente chama de smog fotoquímico, que é um nevoeiro formado por uma fumaça química, né? E a gente também tem a queima derivada de petróleo, que é a poluição oriunda das reações fotoquímicas. Existe também a queima de resíduos sólidos, fumaça de incêndios ilegais na flora, processos industriais também são processos de poluentes. A gente tem aqui uma tabela que resume tudo isso que eu estava falando das fontes, né? As fontes estacionárias, que são as classificação, né? O tipo de processos que a gente tem nessa fonte estacionária, combustão, industrial, queima de resíduos sólidos. O que é queima de resíduos sólidos? É quando a gente queima um lixo perto da nossa casa, quando tem queima de árvores, isso são sólidos. Tudo que for sólido queimado, ele vai liberar gases. O principal gás liberado é o material particulado, mas também tem outros gases. As fontes móveis, como eu falei, são tudo que se movimenta, e cada meio de locomoção ele tem uma liberação de um poluente diferente. Por quê? Porque uns se movem a gasolina, outros se movem a diesel, outros a álcool, e cada um vai ter uma queima feita de um jeito e liberando um tipo de material distinto. As fontes naturais também liberam material particulado, elas também liberam gases, como eu já falei. Mas esses gases são encontrados na natureza de forma natural, ou seja, eles ocorreriam de qualquer forma. O principal problema da poluição do ar são os gases liberados através de processos antrópicos. E os poluentes, depois que eles são produzidos, né, pelas fontes, eles são espalhados, ou seja, transportados, levados, sendo... Volta um, por favor. Eles são espalhados, eles são levados pelo ar e são misturados nesse ar. Ou seja, o que eu estou produzindo de poluição aqui não vai ficar concentrado aqui, ele vai ser levado para outro local. Então, a maior parte dos poluentes não ficam restritos no local da fonte de poluição, e sim em locais vizinhos. E esses poluentes, eles não são uniformemente distribuídos. Eles são distribuídos de formas não homogêneas. Quais são os principais poluentes, então? O material particulado,
o monóxido de carbono, o dióxido de enxofre, compostos orgânicos voláteis, que são os COVs, ou hidrocarbonetos, óxidos nitrosos, são os principais poluentes do ar. E para a gente saber o tempo que cada poluente leva de permanência na atmosfera, primeiro a gente precisa saber a escala de abrangência deles. A primeira escala ela é horizontal, que ela diz o quê? O quanto da superfície vai estar envolvida, ou seja, o quão longe esse poluente vai chegar. A escala vertical, quando a gente avalia ela, a gente está pensando no quê? O quão alto esse poluente vai chegar, qual é a altura dessa minha torre de emissão, até que altura ele vai chegar na atmosfera. A escala temporal, ela já diz respeito ao tempo da permanência desse poluente no ar. E a gente tem também a escala organizacional, que ela é requerida para resolução do problema, ou seja, qual o tempo que vai levar para que a emissão desse poluente, que ela finde, né, até que esse poluente ele seja depositado no solo. Então, com isso em mente, a gente já pode saber o quê? Que grandes partículas e gases reativos, eles vão levar minutos ou, no máximo, horas presentes na atmosfera. Já o dióxido de enxofre, ele leva poucos dias e o monóxido de carbono, vários meses. Ah, Mayara, então ele vai levar só esse período e ele já vai estar depositado e acabou? Não. Por quê? Porque a gente libera esses gases cotidianamente. As fontes de emissão, elas não ocorrem de formas espaçadas. Elas liberam continuamente. Então, por mais que o poluente demore meses para ter a deposição dele total, a presença da emissão dele constante vai fazer com que ele fique na atmosfera por muito tempo. Então, a gente tem fatores, né, que vão estar afetando na concentração desses poluentes, que é o quê? A quantidade de contaminantes, ou seja, o quanto de emissão a gente está tendo. E a condição do tempo, né? A meteorologia ela é fundamental para a gente saber o tempo de permanência desses materiais, devido à estabilidade do ar, a direção e intensidade do vento. Também tem a configuração geométrica, não é? Como que essa fonte emissora ela se caracteriza, ou seja, a altura dela do solo, ela fica mais perto do solo, ou ela fica 10, 20, 30, 40 metros de altura? Qual é a área dessa fonte? Qual é a área da distribuição dessa fonte? Tudo isso vai estar interferindo. Com relação à condição do tempo, a gente tem que a estabilidade do ar, ela vai controlar o quê? A taxa na qual o movimento, porque o ar, ele não se move só na horizontal, ele também se move para cima e para baixo. E todo esse movimento, ele vai estar dizendo para a gente o quanto esse material particulado, o quanto esse gás, o quanto esse poluente está misturando no ar, nesse ar que a gente chama de limpo, né? Porque limpo a gente sabe que ele não está, mas ele está menos poluído. E a direção e intensidade do vento, eles vão determinar o espalhamento desse vento de forma horizontal. Por quê? Se eu tiver um vento mais intenso, eu vou ter uma dissipação mais rápida, ou seja, esse poluente vai sair da fonte e vai estar sendo levado para outros locais de forma mais rápida. Se o vento estiver mais fraco, esse poluente vai estar concentrado na região mais próxima da fonte de emissão. E tem outros fatores também que afetam. A gente tem que a concentração máxima diurna desses poluentes, elas ocorrem a concentração, pensando no dia, madrugada, manhã, tarde e noite. A gente tem uma maior concentração nas primeiras horas após o nascer do sol. Por quê? Porque é quando a atividade humana começa. É quando todo o movimento da cidade começa. Então, nessas primeiras horas, a gente tem uma maior emissão de poluentes. Nessas primeiras horas também, a gente tem um vento menos intenso, ou seja, ele é mais fraco. E as condições de estabilidade do ar e de inversão térmica. O que é inversão térmica? Inversão térmica é como se fosse um tampão que impede que esses poluentes cheguem lá na estratosfera, mantém eles presos por mais tempo na troposfera, ou seja, na camada mais baixa, mais próxima da superfície. E esses poluentes, eles afetam a saúde humana, né? Eles afetam o cotidiano. Então, pessoas que têm problemas respiratórios, elas vão ter muitos problemas devido à concentração de poluentes.
Mesmo que você não tenha problema respiratório, você também vai estar sentindo um aumento desses poluentes quando você for fazer sua caminhada. A vegetação e os animais também acabam sentindo a presença desses poluentes. Por quê? Por exemplo, a vegetação. A gente tem a deposição desses materiais na superfície das folhas. E isso vai estar prejudicando no processo de fotossíntese. Em materiais, a gente tem a degradação de patrimônios públicos por conta de chuva ácida. Mas por que a chuva ácida vai estar acontecendo? Porque os poluentes vão estar mudando a propriedade da atmosfera. Ou seja, vai estar causando uma redução da visibilidade. Você vai achar que, hoje está tendo uma névoa ou um nevoeiro. Mas não, é apenas redução da visibilidade pela presença de materiais particulados, de poluição nessa atmosfera. A gente tem alteração na acidez da água e por isso a gente tem o que a gente chama de chuva ácida. A gente vai ter mudanças climáticas, ou seja, alteração no regime de chuva, no nível dos rios, de fenômenos meteorológicos acontecendo de forma mais frequente e mais intensa. A gente vai ter um aumento do efeito estufa, uma modificação, né, na intensidade da radiação solar que chega. E esses poluentes, como eu disse, eles afetam também o quê? O clima da cidade, né? Não vai afetar apenas um clima global, afeta também o nosso cotidiano. Por quê? Esses poluentes, eles refletem radiação solar. Eles impedem que a radiação solar chegue à superfície da Terra de forma eficiente, assim como impedem que a radiação de onda longa saia da Terra e vá em direção ao espaço de forma um pouco mais eficiente, fazendo com que haja um aquecimento na nossa superfície e aumentando também o número de núcleos de condensação, que são fundamentais para a formação de nuvens e formação da precipitação. Ou seja, quanto maior o número de condensação, mais a gente vai ter condições para a formação de chuvas. Agora, falar um pouco para vocês sobre a legislação ambiental que vai estar regendo toda essa qualidade do ar. Quando a gente fala de qualidade do ar, tem toda uma lei em volta. E isso começa lá na década de 70, né? Quando a gente tem as primeiras atividades internacionais relacionadas à reunião da Conferência sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, que ocorreu em Estocolmo, né? Que conseguiu a atenção do mundo para várias questões ambientais. Então, se a gente tem uma legislação ambiental voltada para a qualidade do ar, foi devido a essa reunião. E no Brasil, a primeira lei antipoluição, né, ela nasceu em 67. A primeira lei aprovada para o estado do Rio de Janeiro foi só em 67. Já a primeira lei federal, ela foi só em 76 que ela foi decretada, mas foram estabelecidos padrões de qualidade do ar apenas em 81, para vocês verem como as coisas demoram, né? As leis, elas não são muito rápidas, mas elas acontecem. E a legislação ambiental para a qualidade do ar, o que ela visa, né? Ela visa estabelecer níveis de referência, ou seja, o quanto que cada poluente pode ser emitido, o quanto que eu posso ter de concentração no ar de cada poluente. E para que isso serve? Isso serve, né, para ajudar a gente a ter um viés, um limite, um limiar de poluentes que podem ser emitidos e o quanto eles podem estar impactando na saúde humana. E dentre esses poluentes, nem todos eles são monitorados. Alguns são e outros não. Os que são, por exemplo, dióxido de enxofre, dióxido de nitrogênio, monóxido de carbono, partículas totais em suspensão e inaláveis e ozônio. Ou seja, a gente tem um monte de poluente na atmosfera, mas nem todos eles são monitorados, nem todos eles têm uma legislação específica. No quesito de avaliação de impacto da qualidade do ar, a gente tem que a Organização Mundial da Saúde define o padrão, né, de qualidade do ar, o nível de um poluente atmosférico, como a concentração ou índice de deposição que é adotado pelas autoridades regulatórias como leis. E nesse âmbito, né, a gente tem que os padrões de qualidade do ar, eles vão estipular uma concentração limite. Então, a gente tem uma concentração limite, como eu falei, para cada poluente, e ela não pode ser superada. Quando ela ultrapassa esse limite, a gente tem os critérios que são atingidos, que visam a redução e o controle desse poluente. No Brasil, o padrão de qualidade do ar são determinados pela resolução CONAMA 0390, né, que é de março de 1990.
que ela estabelece os limites de concentração para os poluentes, material particulado total inalável, dióxido de enxofre, monóxido de carbono, ozônio, dióxido de nitrogênio e fumaça. Esses são os poluentes que a CONAMA regulamenta aqui para o Brasil. E essa lei, o que ela diz? Que o impacto ambiental pode ser considerado como qualquer alteração das propriedades físico, química e biológica de um meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas, que de forma direta ou indireta vão afetar na saúde, segurança, bem-estar da população, nas atividades socioeconômicas, abiotas, condições estéticas e sanitárias do meio ambiente e a qualquer dos recursos, né, ambientais. Então, tudo que venha ferir, interferir, alterar a vida de qualquer forma, essa lei CONAMA ela vai estar regulamentando. E aqui é uma tabela dos padrões de qualidade do ar, ou seja, dentre os poluentes, né, que são monitorados, qual é a concentração permitida, eles sendo padrões primários e secundários, e qual é o tempo de amostragem. O que é o tempo de amostragem? É com quanto tempo a gente faz a análise dele. Por exemplo, partículas totais em suspensão. A gente tem ela sendo feita em 24 horas ou através de uma média geométrica anual. E para cada tempo de amostragem, a gente tem uma concentração específica para cada um deles. E a emissão ela tem um limite, né? A concentração do poluente no ar ela é função principalmente do acúmulo de substâncias lançadas pelas fontes. E no Brasil, a resolução CONAMA 0890 ela estabelece o quê? Os limites máximos de emissões de poluentes atmosféricos para fontes fixas de poluição. E esses limites eles são em 3 classes. A classe 1, que vai estar correspondendo o quê? A áreas de preservação, lazer e turismo, onde a qualidade do ar deve ser mantida o mais próximo possível do registrado antes da instalação da fonte. Ou seja, a classe 1 é a classe que tem que estar mais próxima do real, sem ter um aumento de poluentes. A classe 2 já não. Ela se refere ao quê? A áreas que deverão ter a degradação da qualidade do ar limitado. E a 3 corresponde a regiões de desenvolvimento que estarão sujeitas ao padrão primário da qualidade do ar. E aqui nessa tabela, a gente tem os padrões para cada uma dessas classes para fontes com potências menor que 70 megawatts e maior que 70 megawatts. E para cada uma dessas fontes, a gente tem o quanto que é tolerado para cada uma dessas classes. Então, por exemplo, para a classe 1, que é preservação, a classe 1 é dividida em preservação e conservação, né? No âmbito de conservação, ou seja, a região que estiver classificada como classe 1 não pode ter alteração, não tem um limite mínimo e máximo, ou seja, você não pode alterar a concentração de poluente daquela região. Já na classe 1 de conservação, alguns já são aceitos, e na classe 2 e 3, a gente tem um maior índice, né, aceito de emissão. Pensando em leis da qualidade, com relação à qualidade do ar, a gente também tem o PROCONV, né, que é o Programa de Controle da Qualidade do Ar por Veículos Automotores. E o PROCONV ele foi criado pelo CONAMA. Qual é a atribuição do PROCONV? Estabelecer limites máximos de emissão de poluentes atmosféricos para veículos motomotores e automotores. E ela se refere à poluição por veículos, e ele é responsável pela emissão que são responsáveis, né, pela emissão de monóxido de carbono, óxido de nitrogênio, hidrocarbonetos, folígenos e aldeídos. Então, o PROCONV ele é responsável por monitorar, fiscalizar e colocar as regras em cima de toda a emissão veicular. Nós temos também a EIA e a RIMA, né? A EIA é um estudo de impacto ambiental e é o principal instrumento, né, utilizado para o planejamento ambiental e avaliação de impactos. E a RIMA ele é um relatório, né? Ele é um relatório onde o EIMA está contido. A gente não fala de EIA sem falar de RIMA. E o órgão responsável pelo monitoramento da qualidade do ar aqui no Rio de Janeiro é o INEA, e ele é o órgão responsável por isso. Todo o monitoramento da qualidade do ar, quando você fala em qualidade do ar, você está se referindo a tudo que é feito e gerido, não é? Pelo INEA. Tem outros órgãos também que desenvolvem essas atividades.
Então, a gente viu que existe esse poluente, mas como que esse poluente é monitorado, né? Como que é feito o monitoramento da qualidade do ar? O monitoramento, ele é realizado com o objetivo de determinar o nível de concentração dos poluentes presentes na atmosfera. E segundo a Agência de Proteção Nacional Norte-Americana, uma boa rede de monitoramento deve conter o quê? Deve monitorar as concentrações dos poluentes de interesse, estejam localizados em regiões estratégicas, não é? Que visem identificar o quanto que cada fonte está emitindo, registre o impacto das principais fontes poluidoras da região e monitore as concentrações de background. E a gente tem 3 tipos de monitoramento. É o monitoramento contínuo, que fornece as medições quase instantâneas das concentrações atmosféricas. E esse monitoramento, ele fornece a melhor resolução de dados. Também temos o monitoramento intermitente, que ele é realizado uma vez a cada 6 dias. E refere-se ao monitoramento da concentração integrada de 24 horas, segundo o Maia 2000. E para a determinação da concentração são necessárias análises laboratoriais, diferente do contínuo. Já o passivo, ele representa uma boa solução, né, efetiva para monitoramento da região. E dentre os poluentes podem ser monitorados o dióxido de nitrogênio, dióxido de enxofre, ozônio, monóxido de carbono, benzeno e amônio, ou seja, o passivo ele não vai estar monitorando os materiais particulados em totais e inaláveis. E a gente tem também os bioindicadores, não é? O que são bioindicadores? São como a natureza, por exemplo, líquens, né? Os líquens, eles são bioindicadores que vão estar dizendo para a gente a qualidade do ar naquela região. Então, locais onde você encontra líquens e depois de um determinado tempo, se você deixa de encontrar eles lá, você já tem um indicativo natural de que a qualidade do ar começou a ser reduzida, ou seja, você tem uma maior emissão de poluente naquele local. Então, é isso. Obrigada a todos. Bastante. Pessoal, a gente vai dar um espaço agora para perguntas. Quem tiver perguntas a fazer a Maiara sobre o assunto da palestra dela, fiquem à vontade. Tem alunos do professor André. André, você quer dar um oi para os seus alunos? O microfone está desligado, André. Ah, tá a Rebeca aí. Fala, Rebeca, beleza? Ela já tinha assistido a Maiara, inclusive, semana passada, né, lá na escola, semana retrasada. Tem também a professora Cristina, que é lá do Teotônio, e a professora Sandra, que estão aí do Teotônio Alves Pereira, aqui de São Paulo. Não sei se tem outros professores também. Mas fala aí, Rebeca, tudo bem? Quem for aluno de ensino médio, comenta no chat, gente, porque é muito legal, né? Vocês terem contato com diferentes áreas desde novinho. Ó, a Rebeca te respondeu aqui. Sempre esquece o microfone. Sempre, normal. Esse negócio de desligar e ligar o microfone acaba que a gente esquece de vez em quando. Mas foi esse. Fala, pode falar. Não, vai lá, só ia falar que foi excelente a palestra também. Foi excelente, com certeza. A gente está aguardando as perguntas, enquanto isso, a gente vai deixar aqui o pessoal postando os elogios merecidos para a palestra da Maiara, informando a todo mundo que a gente vai estar passando mais tarde uma ficha de frequência. E é muito importante que vocês assinem a ficha de frequência quem estiver assistindo para receber o certificado. Os 2 dias vão ter ficha de frequência para receber o certificado. É necessário que se assinem nos 2 dias, e a forma como você assinar o seu nome completo é a forma como vai sair no certificado. Então, bastante cuidado quando for preencher, para preencher direitinho. O pessoal está elogiando bastante, Maiara. Excelente abordagem, excelentes conteúdos. Parabéns pela palestra, muito boa. A gente vai esperar mais um pouquinho as perguntas. Se quiserem pensar um pouquinho nas perguntas, podem perguntar no final do evento também. A gente chama a Maiara de volta e a Maiara responde vocês. Ou ela pode responder aqui pelo chat depois, a gente deixa o contato. Eu tenho uma pergunta para a Maiara. Só um instantinho que eu vi aqui no chat, a Rebeca Petrov, ela botou assim, ano passado a concentração de poluentes diminuiu muito por causa da pandemia. Então, por que isso aconteceu? Porque a gente tinha um menor movimento, ou quase nenhum, de pessoas, né, circulando. Então,
o maior poluidor, né, como eu falei, são os meios de transporte. Então, se a gente não tem pessoas circulando em grande demanda na rua, a gente já tem uma menor concentração desse poluente. Se você for parar para reparar, a gente começou a ver um céu um pouco mais estrelado, as águas já ficaram um pouco melhores, justamente pela diminuição da ação humana. Então é isso, por mais que a gente pense que a nossa ação, o nosso impacto, né, ele é pequeno, é porque a gente está pensando de forma individual. Quando a gente pensa na forma de um coletivo, a gente vai ver que todo o impacto que a gente causa, ele não é pequeno. E às vezes ele é pequeno de uma forma momentânea, mas se você pensar com os anos, esse impacto ele vai ser danoso, né, ao meio ambiente. Então, o quanto que a minha pegada ecológica vai estar prejudicando o futuro, né? É isso que a gente tem que estar sempre em mente. Muito, muito legal, Mayara. Mayara, me tira uma dúvida. Eu sou montanhista, né? Faço montanhismo e morei muitos anos no Rio, né? E a gente sabe que o Rio tem aquele famoso problema, né, dos fragmentos de Mata Atlântica, né? Ali a Pedra Branca, Tijuca, e talvez fica mais fácil a gente, às vezes, até identificar, né, um problema de qualidade do ar quando a gente está nas trilhas, né? Dentro das áreas protegidas. E você comentou aí dos linkings. Então a gente torce para encontrar muitos, né? Para mostrar que... É verdade. Agora, existe algum outro... quais, assim, os fatores? O que a gente pode observar na natureza, já que a gente é muito ligado a essa questão da sensibilidade, né? São os detalhes da natureza que a gente chama. Quais são os detalhes assim, que a gente pode perceber e poder, além do link, né, e ver essa questão da qualidade do ar, se ainda existe, se está acabando, se não está? Então, a gente tem que pensar primeiro em floras e faunas presentes no local. Tem animais que, quando a gente tem um aumento na poluição, eles deixam de frequentar aquele local. Por quê? Porque a gente vai ter alguns frutos deixando de serem produzidos, algumas árvores vão acabar morrendo. Então, os animais já migram. Por exemplo, as abelhas, elas são fundamentais. Quando a gente tem um aumento dessa poluição, a gente vai ter uma diminuição das abelhas. Então, é importante a gente estar sempre... É uma coisa simples, né? Mas que a gente só percebe quando a gente para de ver. Exato. Por exemplo, aqueles passarinhos que são brancos e pretos, eu esqueço sempre o nome deles. Maria... Eles são pequenininhos. São brancos e pretos. E como o índice de poluição está maior, eles não ficam no local. Então, o importante é a gente conhecer qual é a flora e a fauna da região, para a gente conseguir entender o quanto a poluição está impactando neles. Entrando numa mata, o que muda, primeiro eu preciso saber o que é aquela mata numa menor concentração de poluentes, para eu conseguir saber que espécies vão deixar de existir naquela mata, porque como as nossas matas elas não são nativas, né? A maioria delas ela é modificada, tem alguma planta que acabou sendo colocada que não tinha, é difícil a gente saber exatamente como cada uma vai estar reagindo à poluição. Mas os líquens, eles são os fundamentais, porque eles realmente somem. E se você não pensar em vegetação, pensando só no ar, quando você está andando no asfalto e você entra numa trilha, o ar muda. Você já percebe que, nossa, o ar está mais leve, você já pensa logo, o ar está limpo. Exato. Porque justamente esse ar está mais limpo, né? A gente tem uma melhora da qualidade do ar quanto mais vegetação a gente tem. O que é diferente nos centros urbanos, né? Quanto mais o que a gente faz? A gente asfalta tudo. E isso acaba fazendo que diminuindo justamente a vegetação, que vai estar melhorando a qualidade do nosso ar. Muito legal. Mayara, temos 2 comentários aqui para você. Um do Rômulo. Oi, Rômulo. Rômulo palestrou com a gente no último Encontro de Saberes. Quem quiser assistir a palestra do Rômulo, inclusive, ela está disponível aqui no canal. Rômulo comentou que leu em algum lugar que o buraco na camada de ozônio reduziu. E o Rafael Rabelo comentou: as abelhas são bons bioindicativos além das plantas. Então, Rômulo, o buraco na camada de ozônio reduzir é um pouco complicado. Depende de aonde que você está olhando ele. Porque ele não reduz, né? A tendência é que ele só aumente. Justamente porque ele é uma camada que foi construída há milhares de anos. Então, a reconstrução dessa camada, ela é um pouco complexa. Para ela ser reconstruída, a gente teria que diminuir quase a zero os nossos impactos, para que a própria natureza consiga reconstruir uma coisa que a gente está degradando de uma forma tão eficiente, né? O ser humano ele é muito eficiente em destruir as coisas, mas para reconstruir
o processo natural, tudo que depende apenas da natureza, é um pouco mais complexo. Então, eu não sei exatamente qual foi a matéria que você leu e quais foram os fins que ela acabou pesquisando, né, essa matéria, mas é um pouco complexo dizer que a camada do buraco de ozônio, né, ela está reduzindo. Eu posso te dizer que a gente tem locais onde a diminuição quase parou, mas dizer que reconstruiu é um pouco complexo de se dizer isso. Eu tenho também uma perguntinha aqui, Mayara, para você. Tem a ver com... Você estava falando dos bioindicadores, né, dos líquens e tudo mais, mas e a gente hoje, né, a gente consegue já fazer o monitoramento dessa qualidade do ar, da parte antrópica, né, do ser humano, né? A gente já consegue fazer, se é feito de forma bem feita ou não é. O que você pode dizer aí para a gente sobre a gente monitorar essa qualidade do ar, se a gente consegue realmente fazer isso e como faz, né? Então, o monitoramento, né, da emissão dos poluentes, o quanto que cada fonte ela vai estar emitindo, ele é feito. A questão não é o fazer, não é ter os dados, né? Porque justamente ter os dados já é difícil. Os equipamentos de medição, de coleta, eles são muito caros, né? Ele tem um alto custo de manutenção, até de mão de obra específica, porque pode não parecer, mas o meteorologista ele é fundamental para você avaliar o impacto da qualidade do ar. Você precisa de um químico, você precisa de um meteorologista, é um trabalho em conjunto. Então, é uma equipe cara, parando para você pensar, no final das contas, manutenção é uma equipe cara. Então, a gente tem, sim, nós temos instrumentos, a gente tem esse monitoramento. Esse monitoramento é feito da melhor forma possível? Ou eu poderia ter mais estações? Sim, eu poderia ter mais estações, para você poder ter uma visão espacial melhor de como que essa poluição está distribuída. A gente ainda tem como fazer isso? É devagar, né? Porque é tudo burocrático. Burocracia é uma coisa lenta, é demorada, por mais que outros projetos, além do INEA, estejam fazendo esse monitoramento, mesmo assim, continua sendo uma coisa cara. É importantíssimo incentivar a população a saber que existe a qualidade do ar, saber que existe a poluição e que ela precisa ser monitorada. Justamente para quê? Para os órgãos superiores, né, o governo, se sentir necessitado, né? Porque a gente sabe que quanto mais a informação é divulgada, mais o governo se sente pressionado a isso, né? Nossa, é importante, a população quer saber o quanto que está emitindo, então tem essa pressão para que isso seja melhor monitorado, que tenha mais estações. Então, isso tudo é muito importante. Vamos fazer as perguntinhas finais, Mayara. O pessoal entrou num debate aqui acalorado no chat sobre essa questão da degradação da camada de ozônio ainda. E aí o pessoal falou que leu a respeito que, na verdade, o Aloysio comentou aqui, que leu que, na verdade, diminuiu a degradação. E a Nadine comentou aqui que essa redução talvez esteja ligada à diminuição do impacto, ou seja, desacelerou o aumento do buraco. Será? E aí, para entrar nessa discussão, eu vou te fazer só uma última perguntinha para a gente poder dar prosseguimento. A gente hoje está com muitos químicos graduandos e muitos químicos graduados aqui. A gente vai ter bastante palestra da galera da química. Se você puder, você comentou da relação da química com a meteorologia, que é um estudo em conjunto. Se você puder falar um pouquinho depois dessa relação para a galera que curtir estudar aí a parte ambiental e a química. Ah, sim, claro. Ele é um estudo em conjunto, ele é um estudo fundamental. Por quê? Eu não falei dos poluentes, dos gases, de tudo aquilo que a gente chama de poluição. O papel da meteorologia é avaliar, como essa atmosfera... Faz parte. Em caso assim. O papel da meteorologia é avaliar como a atmosfera está alterando e como que a alteração da atmosfera impacta na concentração dos poluentes. O papel da química é ver, depois que a gente tem essa alteração na atmosfera, intensificação ou não, como que esses poluentes como que eles se alteram. Primário, como que os primários são emitidos, como que cada fonte vai estar emitindo os poluentes que cada queima vai estar liberando. Centro urbano é o mesmo tipo que a gente vai ter de poluentes do que numa reduc da vida? Não são. Quais são as diferenças? Quando esses poluentes se encontram, porque o que eu falei,
O ar, ele transporta, o poluente não fica fixo no único local, ele é transportado. Então, o quanto que a gente vai ter nessa alteração? Legal. Sim, a cinética da atmosfera, ela tem tudo a ver com a química, Rômulo, tudo. Na meteorologia, né, na graduação, a gente tem uma disciplina chamada Química da Atmosfera, justamente porque é uma coisa conjunta, a gente não fala de um sem falar do outro, não é? Então, ele é realmente interligado. Legal. Bacana. Estou com o microfone fechado. Só para fechar, para dar uma faladinha para essa discussão aí da galera da camada ainda, responder esse comentário aqui da Nadine. Se a redução ela está ligada à diminuição do impacto, ou seja, se ela desacelerou o aumento do buraco. Então, isso eu tinha respondido, acho que quando eu estava falando para o Rômulo, que foi ele que tinha comentado antes, né, da redução. Eu acabei falando isso, que na verdade não é que o buraco está fechando, na verdade é o impacto que pode estar reduzindo. A gente não pode dizer que está reduzindo, porque o impacto humano ele é a longo prazo. Pode ser que o que a gente está vendo agora foi redução do impacto de tempos atrás. Para avaliar o nosso impacto atual e o que ele vai estar causando, a gente vai ter que olhar para o futuro. Porque a atmosfera, ela mexe no presente, mas quando a gente fala de clima, a gente não fala de tempo presente, a gente fala de médias de 30 anos, a gente fala de impactos futuros. Então, para avaliar o que o nosso impacto atual vai estar causando na camada de ozônio no futuro, se isso ainda vai continuar sendo uma desaceleração ou não, a gente vai precisar ver o agora e olhar para frente para ver o que isso vai estar causando. Ou seja, o quanto menos a gente emitir agora, a gente garante uma menor impacto ambiental no futuro. Obrigada, Maiara. Esse é o momento que, se a gente estivesse no presencial, a gente estaria pedindo uma salva de palmas para você. Mas, como a gente está na distância, sinta-se aplaudida. A palestra foi maravilhosa. Muitos elogios. Alguém que... André Anderson? Alguma consideração? Agradecer. Me preocupa até, né, que cada vez que a gente que é ligado ao meio ambiente, cada vez que a gente ouve esse tipo de palestra, a gente fica mais preocupado com o meio ambiente, né? Porque a gente tem um dever, né, de passar essa acessibilidade, passar essa mensagem, né, e trazer cada vez mais essa sensibilização para as pessoas, né? Como você acabou de falar o exemplo, né? O que a gente vai fazer agora vai decidir o nosso futuro, né? E aí temos filhos, tem a humanidade, tem a nossa espécie, que somos parte, né, também. É uma preocupação e muito obrigado pelo aprendizado. Eu que agradeço a vocês. Obrigada. Obrigada, Maiara. Muito obrigado também. Excelente. Mais uma vez, a gente contando aí com você, muito bom. Parabéns aí. Que a Maiara, lembre-se que ela participou, né, do Profissões na Ciência. Com certeza. Quem quiser assistir depois o Profissões na Ciência com a Maiara, tá lá, é só entrar no nosso canal do YouTube que vocês vão ver aí a Maiara apresentando um pouco sobre a profissão do meteorologista, como você engajar nessa profissão, onde você pode trabalhar e as relações com as questões ambientais, né? Valeu, Maiara. Obrigadão mais uma vez aí, sempre agradecendo. Obrigada, Maiara.